Olá galera, meu nome é François Pires, eu sou criador de canários e participo do grupo Criadores de Canários Unidos do Brasil, com o qual, com esse vídeo, eu vou participar da promoção que é Manejos na Reprodução dos Canários. Bom, antes de iniciar o ciclo de reprodução dos canários, eu faço um pequeno tratamento, que seria o tratamento preventivo antes do acasalamento. Eu tenho notado aqui, eu fiz umas anotações e todos os anos eu repito. Logo no mês de abril, eu faço tratamento de acaricida, que seria, eu vacino os canários com Ivomec, eu arranco as penas da perna e aplico uma gotinha de Ivomec. Esse é o tratamento de acaricida que eu particularmente faço. No mês de maio, vermifugar os pássaros. Eu coloco 1 ml de mebendazol na suspensão para cada litro de água. Aí eu forneço por 3 dias, paro. Aí após 15 dias eu repito novamente, 3 dias e paro. Pronto. Isso eu faço uma vez por ano. Esse seria o tratamento de vermifugação das aves, já é o ideal. Em junho é coccidiose. Eu pego um pacote de Vetocoque para cada 4 litros de água. Aí forneço aos pássaros 3 dias e adoço a água. Ou você pode adoçar a água com açúcar ou com mel. Vai ficar a critério. Em julho é a hora de vitaminar. Eu forneço 20 gotas de hidrovite e 1 gota de hemolitã para cada litro de água. 7 dias, faço durante 7 dias, aí paro, aí repito durante 7 dias novamente. Em julho, eu fertilizo os pássaros. Eu coloco 4 gotas de vitamina E no bebedouro de 50 ml. Aí forneço por 20 dias. E não esquecer de trocar a água todos os dias. Todos os dias trocar e acrescentar 4 gotas de vitamina E durante 20 dias. Esse é o tratamento preventivo que eu faço antes do ciclo de reprodução. O próximo tópico seria a escolha do casal. Você tem que prestar atenção no casal, tanto o macho como a fêmea. Você vai observar o macho. Você vai escolher o que estiver cantando mais, o que estiver mais fogoso, estiver mais alegre, estiver cantando, sem nenhum probleminha. Você separa ele. Para ele, você vai ter que escolher uma fêmea. Observa, veja a fêmea, quando o macho canta. Se ela fica pulando na gaiola, para lá e para cá, se fica batendo as asas, você vai observar e ver. Logo, logo você já percebe. Aí, depois você vai fazer a preparação do casal. Preparação do casal. Pode ser ter colocado os dois na gaiola, criadeira. Pode ser como essa. Pode ser de madeira, mas eu indico as de ferro porque fica fácil de você limpar, não junta bactérias e o manejo é bem mais prático. Você coloca os dois com a separação, separando o casal, deixa em um local adequado, onde não tenha fluxo de gente, conversação, barulho, alguma coisa que possa atrapalhar na reprodução. Você tem que deixar num local tranquilo, não muito quente, sem ter corrente de ar. Tem que observar diariamente. Pode ser que você tenha colocado com a separação na gaiola, dividindo o macho e a fêmea. Você coloca o ninho do lado da fêmea, oferece uns fiapos para que possa estimular ela a confeccionar o ninho. E observar quando eles estiverem trocando comida pelo bico. O macho fica do lado da grade, a fêmea do outro. Eles trocam a comida pelo bico. Isso seria a fase do namoro,
que eles iniciam a fase do namoro trocando comida pelo bico. Após esse ato, você pode retirar a grade. Se eles não brigarem, você pode deixar tranquilo. Se eles brigarem, alguns casais fizeram isso, aconteceu isso comigo, e eu vi eles trocando comida pelo bico, mas eles, quando eu tirei a separação, eles continuaram brigando. Eu separei de novo. Aguardei mais uns 5 dias, 3, até ver eles bem íntimos. Aí sim, eu retirei a grade. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai fornecer os fiapos. Eu uso o sisal. Eu coloco aqui, no lugar do bebedouro, no comedor, meia lua. Eu prendo. Fica fácil dele retirar do bico. Eu usei a juta. Mas a juta, comigo, não deu muito certo. Eu optei por trocar pelo sisal. O que aconteceu? A juta, eles confeccionaram o ninho. É muito bom o material, é bom. Mas só que comigo eles estavam enganchando nos pés dos canários. Eles começam a bicar, desfiando. Aí fica um fio bem fino, tipo um narizinho bem fininho. Eles ninharam no pé. Quando eu olhei, eles estavam com o pé levantado, o macho. Aí eu fui olhar, estava todo enrolado. Eu tive que tirar, já estava começando a ferir o pé. Aí eu optei por desmanchar o ninho, tirei, ofereci sisal. Ela confeccionou o ninho, ficou perfeito. Eu vou mostrar para vocês como é que tá. Ó. Esse casal começou o namoro agora. Também, ó. Tá começando a confeccionar o ninho. Eles não acasalaram ainda, mas provavelmente daqui a uns dias vão acasalar e ela vai fazer a postura, vai pôr o primeiro ovo. O ninho fica perfeito, perfeito. E vou colocar aqui. E uma outra coisa que eu quero abordar é a questão do ninho. Tem 2 tipos de ninho: os de corda, que é feito de corda, e os de plástico. Eu, particularmente, eu prefiro o de plástico. Por quê? Porque o de plástico, depois da primeira reprodução, você tirar o filhote vai fazer as fezes aqui, você desmanchar o ninho, tem como você lavar, desinfectar o ninho. Você lava todinho, desinfecta, o ninho fica novinho, pronto para ser usado novamente em outra ninhada. Os de corda já fica muito complicado, porque junta muita bactéria. As fezes dos filhotes vão juntar, você vai fazer a limpeza depois, não vai limpar completamente. Você não vai desinfectar o ninho. É tipo descartável. Eu uso, acabou a reprodução, eu jogo fora. Estou fazendo a troca, eu tenho uns 2 desses só. Vou tirar a minha água com ele, depois eu faço a troca pelo de plástico. Mas não quer dizer que você tira só no de plástico, não, você tira no de corda também, tem outros materiais, tem outros ninhos que estão à venda, mas eu particularmente indico de plástico, porque tem como você lavar, tem uns que tem um forrinho, você pode trocar o forro, colocar um novo e vai sempre usar o de plástico, você sempre vai retornar, vai desinfectar, limpar, limpeza, o importante é muita limpeza e pronto. Você vai usar, retornar. E o material de sisal, eu fiz o seguinte, eu fui no mercado e comprei dessa vassoura aqui, ó. E eu vou cortando em uns pedaços de 5 centímetros mais ou menos e fornecendo. Colocando do lado da gaiola, em cima, você pode colocar com pregador de roupa. Pode colocar na gaiola e prender. Alguma coisa você vai depender da criatividade e algum local. Você pode ter uns criadores que colocam em cima, colocam no fundo da gaiola. Eu não coloco no fundo porque
Às vezes o casal acaba fazendo as fezes em cima e junta muita bactéria para colocar no ninho, aí vai acarretar em problemas futuramente. Eu coloco assim porque fica fácil de puxar e confeccionar o ninho. Uma observação que eu vou fazer tem criadores que retiram a pena em volta da cloaca. Para que seria? Seria para que quando o macho acasalar a fêmea, subir em cima, para garantir que os ovos saiam galados. Bom, pode ser que sirva, mas no meu caso eu não faço isso. Eu deixo naturalmente. Você vê, o rabo está completo, as peninhas estão todas cobertas. E nunca tive problema nesse fato de não galar o ovo e tal. Nunca tive. Eu acho, o pessoal fala que é favorável porque facilita do macho subir em cima e galar os ovos. Eu acho que não é necessário. No meu caso eu não faço. Por quê? Eu tenho uma preocupação no caso da choca. Que quando a fêmea está chocando os ovos precisam de calor. Você vai retirar a pena da cloaca, vai acabar retirando as penas, e isso eu acho que não vai prejudicar na choca. Então, pode ser que não tenha calor suficiente, pode entrar ar, não sei. Eu tenho essa preocupação. Não dizendo que isso aconteça, mas eu tenho essa preocupação. Na minha criação eu não faço isso. A pena do rabo está completa, está inteira, não corto o rabo. Tem criador que corta o rabo, retira as penas em volta da cloaca para garantir a fertilização dos ovos quando o macho for galar a fêmea. Isso tem muito, já ouvi falar muito, mas eu particularmente não faço. Não estou dizendo para ninguém fazer, estou só falando que eu não faço, fica perfeito. É só uma observação que eu queria fazer para deixar claro, no meu caso, né? Acasalamento e postura. Quando eles tiverem feito um ninho, tá todo prontinho, nessa fase o macho vai galar a fêmea. Logo após ele galar, com mais ou menos uns 5 dias, não tem uma base, a minha base é essa, mais ou menos uns 5 dias, ela vai colocar o primeiro ovo. É aí, quando você observar que tem o primeiro ovo, você retira o ovo verdadeiro e coloca o ovo de plástico. Essa troca que você faz com o ovinho. O ovo verdadeiro você pode colocar no recipiente, numa caixinha, com algodão. Você coloca com muito cuidado para que não possa danificar o ovo. Você coloca e separa. Você separa num local seguro. Você coloca o ovo de plástico. Para quê? Nesse caso seria para que quando os filhotes vierem a nascer todos em um dia, no mesmo dia. Por exemplo, você tira o ovo verdadeiro, coloca aqui, coloca o de plástico. No segundo dia ela vai pôr o segundo ovo. Você vai lá, tira o segundo ovo verdadeiro, coloca aqui e coloca o de plástico lá. No terceiro ovo faz a mesma coisa. Retira o ovo verdadeiro, coloca no recipiente e coloca o ovo de plástico. No quarto ou quinto ovo, o ideal seria você fazer a troca, inverter a situação, no caso, né? Você retira os ovos de plástico e coloca os ovos verdadeiros. Tem fêmea que põe 3 ovos, fêmea que põe 4 ovos, 5 ovos, 6 ovos, até 7 ovos eu já vi caso. Fêmea por 7 ovos. Você tem uma observação que você pode fazer para que você saiba que a fêmea colocou o último ovo. Seria, no último ovo, ele sai mais escuro um pouco dos outros. Você consegue a olho nu diferenciar. Aí você já sabe que a fêmea pôs o último ovo. Aí você retira
todos os ovos de plástico e coloca os ovos verdadeiros. Ela vai iniciar a choca, a fase da choca, que ela vai ficar deitada direto no ninho, chocando seus ovos. O ideal seria você deixar um ovo, pelo menos 1 ou 2 ovos de plástico. Para quê? Para que quando os filhotes vierem a nascer, ele se apoiar nos primeiros dias para receber a alimentação. Ele fica muito leve, fica muito caindo para um lado, caindo para o outro. O ovo que você deixar lá ajuda a eles ficar apoiados, ficar em pezinho para receber a alimentação do casal. Eles vão lá colocar a comidinha no bico. E você também pode ajudar na alimentação. Cuidados na alimentação dos filhotes. Você tem que ter bastante cuidado na alimentação dos filhotes nos primeiros dias de vida. Porque quando eles nascem, eles são muito frágeis mesmo. E você tem que observar se a fêmea está alimentando os filhotes bem. 1, 2, 3. O ideal seria umas 4 vezes por dia. Você ajudar a fêmea a alimentar usando a papinha para filhotes, que é encontrado nos mercados aí, né? Em todos os locais tem para vender, nas casas de rações, em pet shops, tem a papinha para filhote. Eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, a que eu uso, é a Alcon Club. É a papa para filhotes. Eu gosto dessa marca, eu uso, nunca tive problema, então eu nunca mudei, sempre usei essa. O que é que eu faço? Eu ministro a papinha logo cedo, quando tiver já tirado os filhotes todos. Eu forneço, eu ajudo, dou a papinha. Mesmo se a fêmea tiver alimentado um pouco, eu ainda dou um pouco também. Para quê? Para ajudar o filhote nos primeiros dias. Aí você vai observar se a fêmea está cuidando. Se a fêmea e o macho estão cuidando dos filhotes. A ração na gaiola continua a mesma. Eu uso farinhada, mistura de sementes, areia e água. Importante é a água filtrada. No caso aqui, a água daqui da minha região é bem tratada. Não precisa colocar água filtrada. Mas eu, particularmente, eu coloco. Coloco filtrada porque eu acho... Não, tendo cuidado. É o cuidado que cada criador tem. E eu, particularmente, tenho o meu, né? Meu cuidado é esse, eu coloco água filtrada. Mistura de semente, farinhada, areia. E quando eles estão com filhotes, eu acrescento o ovo cozido. Coloco ovo cozido e maçã. São os alimentos mais molinhos, que a fêmea e o macho podem se alimentar e dar para os filhotes. Eu tive um caso que foi de sementes, a fêmea deu sementes ao filhote, as sementes não trituradas, o filhote acabou se engasgando e veio a óbito, morreu. Não sei o que aconteceu. Eu acho que foi isso. E quando eu vi o papinho dele, eu não tinha ministrado a papinha para ele. Mas o papo do filhote estava um pouco duro e tinha sementes, dava para ver, que é pouco transparente, dava para ver. O filhote ia a falecer. Aí eu uso sempre, quando estão com filhotes, a mesma alimentação. Farinhada, mistura de sementes, areia, água filtrada. Eu coloco o ovo cozido e maçã. Bom, aí a fêmea vai alimentar os filhotes super bem e se alimentar para ficar forte o bastante e cuidar bem dos filhotes. Em seguida vem o anilhamento, que seria anilhar os filhotes, colocar o anelzinho na pata. Você tem que ter bastante cuidado, muito cuidado mesmo. Por quê? Porque o pezinho do filhote é muito frágil. Às vezes você forçar muito, você acaba machucando e causando problemas o resto da vida da ave. Às vezes fica com a patinha torta, quebra um dedo. Por isso que você tem que ter bastante cuidado. O ideal seria você esperar uns 6, 8,
ou 10 dias, dependendo da evolução do filhote. Tem filhote que cresce mais rápido, filhote que é lento, um pouco lento na criação. Você tem que observar isso aí, prestar atenção na patinha dele. Quando você vê que a patinha dele está um pouco resistente, aí dá para você fazer o anilhamento. Eu não vou fazer porque eu não tenho nenhum filhote ainda para fazer o anilhamento. Os que eu tenho já estão anilhados. Eu escolhi esse casal para apresentar o vídeo, porém eles estão começando aqui. Seria o casal mais ideal que eu tenho. Mas não é coisa de 7 cabeças. É fácil, mas você tem que ter bastante cuidado. Vamos supor, no canário eu anilhei com 10 dias, filhotinho, 10 dias. Estava, o pezinho já dava para ver. Estava resistente um pouco, já dava para segurar a anilha. Você pega, vou dar um exemplo com a minha mão. Eles têm 4 dedos, que seria esses 3, e esse aqui seria o dedo de trás da pata, que fica para trás. Que seria, você pega a anilha, esses 3 dedos, você junta os 3 dedos da frente, junta, passa a anilha, vai passando devagarzinho. Esse último dedo, você força ele para trás. Não força até encostar na perninha dele. Você vai passando pelos 3 dedos devagar, muito bem devagar. Você vai passando e o último ele vai ficar para trás. Você vai passando e ele vai passando folgado. Ele vai até na frente, você volta o dedo de trás, você volta para frente. Está anilhado fácil, não tem segredo. Esse aí. Mas um cuidado que você tem que ter é se passar do tempo. Se passar do tempo para anilhar. Eu já vi criadores que fizeram isso e acabaram prejudicando a pata do filhote. Entre os dedos já estava grossa, a anilha não passava mais. Ele ficou forçando até que prejudicou o dedo do filhote. No caso, se acontecer isso com alguém, o meu conselho é que não faça anilhamento. Não precisa, porque você acabar prejudicando a pata do animal. É melhor ficar com o animal com a pata saudável, né? Depois do anilhamento, os filhotes vão crescendo. Vai chegar a hora deles saírem do ninho. Vão ficar na gaiola. Você pode deixar junto com a gaiola. Tem fêmea, que no caso, quando os filhotes estão começando a sair do ninho, antes de comerem só, os filhotes começarem a comer sozinhos, ela já vai querer entrar noutra postura. Vai querer fazer a nova postura. Isso às vezes dá problema. Teve muitos casos que eu já vi que dá problema. Que seria na confecção do ninho, a mãe vai arrancar a pena dos filhotes, ou o pai. Já teve problema de a mãe não dar mais comida aos filhotes, porque já está começando um novo ciclo, né, de postura. Aí isso às vezes causa problema, mas tem alguns cuidados que você pode ter nesse caso, que seria quando os filhotes estão crescendo, estão saindo do ninho, vão começar a se alimentar só. Uma dica que eu dou para quando tem filhotes, colocar uma vasilhinha com farinhada. Você coloca farinhada e coloca dentro da gaiola. Coloca dentro da gaiola, porque isso estimula os filhotes a se alimentarem sozinhos. E às vezes eles não colocam a cabeça, nem se interessam de colocar a cabecinha aqui para comer no comedouro meia-lua. Coloca a cabeça para fora. Tendo a vasilhinha lá dentro, com a farinhada, fica mais fácil dele ver e se interessar em ir lá e começar a picar, vendo o pai ou a mãe picando na alimentação, eles vão querer picar também. Isso ajuda a estimular o filhote a comer sozinho. Você tem que observar quando os filhotes estiverem comendo só. Se estiver comendo sozinho, você tem que observar isso aí. Eles estiverem bicando, para não correr o risco de você separar os filhotes e colocar numa gaiola voadeira, aí os filhotes não se alimentam sozinhos. Eles vão acabar morrendo
de fome, porque não sabem comer sozinhos, e colocando separado, outros pássaros não vai alimentar os filhotes. Isso você tem que ter cuidado, tem que prestar atenção. Você colocando a farinhada lá, fornecendo a farinhada dentro da gaiola, você vai ver, vai observar, se eles estiverem comendo sozinhos, começando a bicar a alimentação, pronto, chegou a hora de separar, você pode separar. Ele vai se alimentar sozinho, e o casal vai continuar. Você não precisa separar o macho da fêmea, fazer a separação de novo, tá, o mesmo procedimento. Não, você vai deixar eles juntos, eles não estão brigando, ele vai começar um novo ciclo de postura. O macho vai dar lá a fêmea vai pôr o ovo, você vai fazer todo o procedimento, a retirada dos ovos verdadeiros pelo de plástico. Aí você vai ter os mesmos cuidados. O ninho, se no caso ela fizer o ninho no outro que você colocou na gaiola, quando os filhotes tiverem saído do ninho, não se interessar no ninho, você pode retirar o outro. Ou então, se ela fizer o ninho depois que os filhotes saírem do ninho, você faz a limpeza todinha, vai lavar, vai desinfectar o ninho. Você vai fazer toda a limpeza para deixar o ninho bem limpinho, que ela possa fazer o ninho novamente. Preparar o ninho, né, com os fiapos de sisal, o de juta. Na separação dos filhotes, quando você tira da gaiola, você não vai tirar os filhotes de uma gaiolinha apertada, pequena. No caso, colocar uma gaiola pequena e outra gaiola pequena. Isso vai acarretar o quê? Problemas nas asas dos filhotes. Ele não vai exercitar as asas, puleirinhos perto, você vai ficar só pulando, um puleiro para o outro, pulando, não vai exercitar as asas. O ideal é você separar os filhotes quando tirar, colocar na gaiola voadeira ou no viveiro, para que eles possam voar, exercitar as asas e fortalecê-las, né? Bom, esses são os cuidados com os filhotes. A fêmea vai fazer nova postura, vai iniciar o ciclo de postura de reprodução novamente. Você vai fazer o mesmo procedimento, retirar os ovos verdadeiros, colocar os de plástico. Depois que ela ter posto o último ovo, você vai fazer a troca novamente, tirar os verdadeiros e colocar os de plástico. Não esquecer de deixar 1 ou 2 ovos de plástico para que os filhotes possam se apoiar nos primeiros dias. Depois dos primeiros dias, quando eles estiverem já fortinhos, você pode retirar o ovo. Você retira o ovo e deixa só os filhotes lá. Isso ajuda bastante. Bom, é isso aí. Minha apresentação do vídeo é essa. É um pouco do meu conhecimento, do meu dia a dia com os pássaros, o que eu aprendi pesquisando e o que eu aprendi na prática. Cuidar dos filhotes. E com esse vídeo eu estou participando da promoção do grupo Criadores de Canários Unidos do Brasil, que é do nosso amigo Samuel Valentim. Um abraço novamente. Esse vídeo é falando um pouco do manejo na reprodução dos canários. Eu espero ter ajudado alguém, tanto os iniciantes como os experientes, que às vezes a gente acaba aprendendo. Você cria de uma forma, eu crio de outra, e com isso eu tenho uma dúvida em um assunto, você aborda o assunto, eu aprendo. Ou eu abordo um assunto aqui, você está assistindo, você aprende. Isso é o legal de fazer esses vídeos da criação de canários. Então a todos um abraço.